Olá pessoal, tudo bem? É Pro Paula. Vamos começar o nosso vídeo, né? Fazendo um complemento sobre a nossa aula em relação ao impressionismo. Quero dizer que eu estou muito feliz em poder fazer esse vídeo para vocês. E eu falei para as outras turmas. Para quem me conhece sabe o tanto que eu gosto de falar de arte. Então vamos tentar fazer de uma forma que fique legal para todo mundo e que vocês possam entender, tá? Na nossa aula ao vivo, lá no Zoom, nós falamos muito sobre o impressionismo, né? E eu, inclusive, mandei um áudio também explicando algumas coisas interessantes. Então, só recapitulando, tá? O impressionismo, ele começou lá no início do século XIX e houve uma grande transformação na arte. Os artistas impressionistas, eles tinham o que em mente? Inovar. Eles queriam sair daquele acadêmico, né? Religião, história, mitologia e poder utilizar outros meios de mostrar a sua arte, principalmente a natureza. E detalhe importantíssimo em relação a isso, a cor, a sombra, a luz do momento. Então eles queriam ter umas ideias diferenciadas, tá? E coisas ligadas realmente à natureza. Era o foco deles nessa trajetória de mudança, de renovação, de transformação dentro da arte. Então você imagina isso acontecendo lá no início do século XIX. Só que depois, no finalzinho do século XIX, início do século XX, surgiu um outro movimento, o pós-impressionismo, tá? Que também começou lá na Europa. Na realidade, gente, ele acabou sendo uma continuação do movimento impressionista, tá? Ele teve algumas mudanças, não tão bruscas, né? Mas teve pequenas mudanças. Eles queriam também novos experimentos. Eles tinham ideias impressionistas, porém queriam também dar uma mudadinha. Ter a liberdade do uso de cor, de luz, sabe? Cores mais vivas, né? Então, o que eles queriam também? Temas ligados à vida real. Eles queriam não só ficar ligados à natureza, eles queriam poder mudar também esse quadro, essa forma de pintar no tema. Outra coisa também utilizada no pós-impressionismo foi o pontilhismo. Isso a gente vai falar mais a fundo, tá, gente? Eu vou explicar mais detalhadamente para vocês o que vem a ser o pontilhismo. O nome já diz, né? De pontinhos, são pinceladas que parecem vários pontinhos para compor aquela obra. E a liberdade de cores, né, gente? As cores eram algo assim que modificou todo o quadro impressionista. Então, eles também tinham essa vontade de poder mudar, não ficar só naquela mesmice, né? Sem só luz, cor, sombra e natureza. Não, eles queriam, né? Só que para isso acabou tendo alguns artistas que sobressaíram. Por exemplo, né, que todo mundo com certeza já ouviu falar, Van Gogh. Van Gogh era expressão pura, por mais que ele não tenha sido considerado um grande pintor, e mesmo assim morreu muito cedo, né? Ele morreu aos 37 anos. A história de Van Gogh é muito legal, eu vou montar um vídeo bem legal com a história de Van Gogh para vocês, com ilustrações, som, fazer uma coisa bem, uma live de Van Gogh, ó, top, hein? Paul Cézanne, né? Tinha o que dentro das suas obras? A geometria. Então, olha só a diferença de um para outro. E o Gauguin, né? Que usava cenas do dia a dia, do cotidiano, mais a natureza. Então, não é só igual o impressionista, natureza, paisagens, não. Tinha algo que eles queriam modificar. Então, eles mesclaram outras formas de arte junto com algumas ideias impressionistas também. No começo, gente, eles caminharam juntos, né? Impressionismo, pós-impressionismo, mas aí com o passar dos anos, a coisa foi se modificando e cada um foi criando a sua forma de mostrar a arte de maneira plena, sempre plena, né? Não tem como você fazer arte sem ser plena. A vida real passou assim a ser parte do pós-impressionismo, né? O uso das sombras era muito produzida também nesse tempo.
Mas o mais marcante dentro dessa época, né, do pós-impressionismo, era poder misturar o cotidiano com as ideias impressionistas e por aí afora sair as características principais desse pós-impressionismo, né? Porque aí depois acaba entrando o expressionismo lá na frente, aí é uma outra roupagem, é uma outra ideia, são artes que vai mexer com o emocional de cada um, né? Bom, é suspeito demais falar de arte sem falar de emoção, independente o movimento artístico que seja, impressionismo, pós, neo, expressionismo, surrealismo, que por mais que seja, né, algo totalmente fora da realidade, o artista ele tem que ter a sua emoção própria para poder passar isso adiante. Então a história da arte ela é muito complexa, né? Ela é de uma grandeza imensa de informações. Então tem que se gostar muito de arte para poder entender cada obra, cada passo a passo, o que realmente aquele artista quer dizer com sua obra. Não é fácil fazer uma releitura, né, de arte, a gente tem que estudar, tem que pesquisar, lembra? Observar, apreciar, entender o que pode trazer de benefício espiritual, intelectual para o artista. O que será que o público vai entender daquela obra? Hoje em dia nós temos obras interessantíssimas, como também temos obras que a gente fala, e aí, isso é arte? Pode ser que seja, pode ser que não, para o público, mas para o artista é arte. É a forma de se expressar, é a forma de sentir, é a forma de analisar. E o impressionismo, essa coisa da mudança das cores, o uso, né, daquela cor do momento, as suas formas naturais, ela traz uma sensação de liberdade muito grande. E quando chegou o pós-impressionismo, captou tudo isso, mas colocando com o dia a dia, né, com tudo aquilo que tem na nossa vida real, e foi se modificando ainda mais com o decorrer dos anos. Ok? Pessoal, isso é um complemento, tá, para vocês poderem entender um pouquinho mais. Na nossa próxima aula nós vamos ainda falar mais um pouquinho sobre isso e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Eu quero fazer alguns trabalhos, mesmo que seja por aula ao vivo, para vocês em casa se organizarem para poder entender um pouquinho a arte de uma forma agora tecnológica, né? Mas não podemos deixar a intuição de lado. Intuição, emoção, né? E saber exatamente o que vocês querem dizer com cada obra que vocês criam, ok? Então, logo eu mando outro vídeo para vocês, combinado? Um grande beijo, tchau, tchau!